Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Bom, queria agradecer. Foi bom que tenha falado dos livros, porque minha esposa disse que eu sou um péssimo vendedor. Eu sempre esqueço de falar deles, né? Na verdade, eu meus mesmo tenho 10 publicados e agora nós vamos publicar um 11º, que é sobre um assunto até muito chato, que é sobre o suicídio, né? Que está aumentando já de alguns anos. E realmente a renda, na verdade a editora já tem 32 livros, são 10 que são meus. E a renda vai para a divulgação do Espiritismo e vai para as obras existenciais do Recanto e Luz Irmã Sheila, tá? Bom, obrigado. Aí eu trouxe um jornalzinho para muitas vezes as pessoas perguntam o que a gente faz lá, né? Então nós temos uma dedicação. É um centro espírita que tem todas as atividades que vocês possam imaginar dentro do espiritismo. Mas tem um foco ligado à cura espiritual e cirurgia espiritual, através de um médium sensitivo de cura que já realiza esse trabalho há 34 anos, né? Lá no Recanto e Luz Irmã Sheila, que fica em Ribeirão Pires. Então, muitas vezes perguntam, eu já estou entregando o jornalzinho, porque ela tem um endereço, né? Infelizmente, também a doença é outra coisa que virou uma epidemia, principalmente as doenças mais graves, como é o caso do câncer. Então, eu agradeço a liberdade de poder ter compartilhado com vocês. Com relação a Santo Agostinho, eu vim aqui e falei assim, vou falar sobre Santo Agostinho, foi um tema escolhido pela casa, né? Falei, cargas d'água, o que será que eles têm interesse em Santo Agostinho? Né? Vou chatear vocês até às 7 horas. Né? Se dormir, eu sei que está em desdobramento, em tratamento, tá? Então não se preocupe. Mas a espiritualidade, por algum motivo, sempre pede para eu fazer alguma pergunta para quem dormiu. A idade tem suas vantagens, sabe? A gente aprende algumas coisas. Eu vou contar como começou isso aí. Em 2011, eu fui abduzido mesmo. Eu fui levado de São Paulo para Ribeirão Pires para fundar esse centro. Eu tinha um compromisso kármico, um resgate no tamanho de um trem inteiro. E morava já em São Paulo há 31 anos. E literalmente, eu acabei indo para Ribeirão, porque o trabalho era realizado lá em alguns centros. E quando eu cheguei, até o mentor falou, bom, agora vamos abrir o centro, né? E me sugeriu um livro. Aí eu escrevi um livro. Mas durante as diretrizes que ele me passou através do médium incorporado, eu estava passando as diretrizes do estatuto, aquelas coisas todas, ele vira para mim, olha e fala assim, faz tempo que ninguém escreve sobre Santo Agostinho. Virou e continuou dando as diretrizes, né? É a maneira sutil de falar assim, se interessa. Eu vim de berço católico, eu fui até coroinha durante muitos anos, né? Em 88 é que eu entrei para o Espiritismo. E falei, engraçado, eu sei que é um doutor da igreja, um santo importante na igreja católica, mas realmente assim de conhecimento eu não tinha muita coisa. Inclusive, como a maioria das pessoas achava que ele fosse romano, italiano, né? E como eu sou de família italiana mesmo, a minha primeira língua foi o italiano, eu só vim aprender português aos 5 anos de idade, para mim era italiano Santo Agostinho, né? Não, eu descobri que ele era do norte da África, de uma cidadezinha muito pequena. Hoje o país é Argélia, né? Suk Arras, que é o nome da cidade, e que naquela época era uma região, você imagina como devia ser, né? no Mídia inferior, bem perto de Cartago. Já foi a primeira surpresa. Mas o que me deixou fascinado pelo Santo Agostinho foi que à medida que eu iniciei as pesquisas, e elas duraram 6 anos, e para ser muito honesto com vocês, inclusive incluiu
o Vaticano. Eu estive em Roma e estive inclusive no primeiro sinóbio, o primeiro não, mas o primeiro que ainda existe, né? O mais antigo, sinóbio que tem em Roma. Até fiz algumas pesquisas com o padre, não falei para ele que era espírita, obviamente, né? Prometi que eu mandaria um livro, né? E eu mandei, mas eu mandei uma versão cristã e não a versão espírita, porque eu tenho 2 livros. Na verdade, eu tenho 3 livros sobre Santo Agostinho. O da esquerda é para o cristianismo, não tem nada de espiritismo. E o segundo é um livro para a nossa doutrina. E tem um que é específico, relacionado ao espiritismo, que eu preciso publicar, mas sabe, anda meio curto a verba, né? Então a gente tem que aguardar um pouco. E inclusive, graças a esse estudo, o semestre passado, eu fui convidado a fazer um curso, a dar um curso sobre filosofia de Santo Agostinho. Foram 6 meses no Instituto de Estudos Filosóficos Espíritas em São Paulo, né? Porque foi uma coisa muito fascinante conhecer Santo Agostinho. A dimensão dele é tão grande, e eu não tinha a mínima noção, que falar 1 hora é nada. Eu falei 45 horas somente sobre a sua filosofia. Mas se eu entrar nos aspectos da pessoa, que é na realidade a parte mais importante que eu vejo para todos nós, como exemplo de luta, de superação, para ele chegar ao ponto de ele se encontrar com Deus realmente, e como foi todo esse processo dele. Eu não gosto muito do termo, mas as pessoas usam reforma íntima. Ele lutou 75 anos para ele se realmente alinhar com nosso Senhor Jesus Cristo, né? E também tem a dimensão no cristianismo. Ele, na verdade, é considerado o maior filósofo do cristianismo. A dimensão dele como filosofia influencia filósofos até o dia de hoje. A frase que René Descartes fala, penso, logo existo, se encontra 2 vezes nos livros dele, 1000 anos antes, né? 800 anos antes. Então, para vocês terem uma ideia de como ele influenciou o pensamento e influencia. Mesmo com a chegada de São Tomás de Aquino, em 1226, quando entrou a fase da escolástica, né? E a igreja segue a teologia da fase escolástica, nada foi alterado de Santo Agostinho. Continuaram a usar exatamente todos os princípios teológicos e toda a filosofia agostiniana, acrescida de elementos aristotélicos. Então, só nessa fase, que é a filosofia e a sistematização da teologia, foi extremamente importante. Mas tem uma dimensão que eu queria abordar hoje aqui, que para nós significa que a gente precisa ser muito grato ao que ele fez, mesmo dentro do Espiritismo, né? Bom, nós conhecemos Santo Agostinho dentro do Espiritismo porque Kardec fez questão de registrar. Tem 36 passagens na codificação, algumas são em parceria, como é São Luís, e tem em prolegômenos, junto à equipe de Espírito e Verdade. Ele é um dos que assinam no final da mensagem que o Espírito e Verdade passa a Allan Kardec, e encontramos 5 passagens em Livro dos Espíritos, 8 passagens no Evangelho segundo o Espiritismo e 12 na Revista Espírita de 1862, né? E nós sabemos que isso foi apenas algumas intervenções dele na chegada da doutrina que foram registradas, porque o espírito Erasto, que era discípulo de Paulo, ele comenta, está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele se comunicava em quase todas as partes nessa fase, de 57, 56, mais ou menos 57, até 1869,
nós temos ele se comunicando em vários lugares e em vários países. Inclusive, ele faz um tributo ao país de origem, a Argélia, e se comunicando na Sociedade Espírita de Estudos da Argélia, algumas vezes. É uma espécie de reconhecimento pelo solo pátrio aonde ele esteve, né? Então, Erasto ele já diz ali que foi um grande contribuinte para a chegada do Espiritismo. E nós sabemos que ele tangenciou muitos tipos de temas, falou muito sobre os estágios desse mundo, mundo de regeneração, mundo de prova e expiação, falou muito sobre a prece e, em particular, também falou muito a respeito do quarto mandamento, que é um mandamento que nós temos um problema muito sério hoje aqui no Brasil, que é honrai pai e mãe, né? Quando a gente vê, por exemplo, eu estava comentando que estou para lançar um livro sobre suicídio, a maior taxa de mortalidade e se encontra exatamente nas pessoas da terceira idade, principalmente os homens que estão sendo abandonados. E ele enfatiza em Evangelho segundo o Espiritismo a necessidade da nossa gratidão, não abandonarmos os nossos velhinhos, como está acontecendo já há muito tempo aqui no Brasil, né? E, além dessa contribuição, o Kardec, como um espírito iluminado que é, e todo espírito iluminado ele é capaz de sintetizar numa frase um livro inteiro, né? Por isso que os meus livros são muito grandes, porque eu não sou iluminado, aquilo que eles sintetizam numa página eu levo 400 para explicar. Eu fico bestificado com a capacidade que esses espíritos têm de falar tanto com tantas poucas palavras. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, tem uma intervenção de Allan Kardec a respeito de uma mensagem de Santo Agostinho. E ele diz o seguinte: será que ele veio destruir tudo que edificou? Ele se referia ao que ele construiu no cristianismo. Ele viveu aqui na Terra, como Santo Agostinho, Aurélio Agostinho, entre o ano de 354 e 430. Então estamos falando do quarto século e o quinto século. E é de lá que toda essa base da filosofia do cristianismo veio, foi consolidada, toda a teologia, a base está lá, né? Inclusive, eu posso não concordar com isso, mas toda a dogmática foi consolidada praticamente por ele naquela época, né? Então você imagina século IV, século V, norte da África, Namíbia, né? Hoje Argélia, até hoje a Argélia é ainda um país que nem entrou para os países emergentes, né? Ainda se ressente de um atraso muito grande, socioeconômica e como nação, né? Então, o Kardec, ele comenta o seguinte: ele não veio para destruir tudo que ele tinha identificado. Obviamente que como espírito, ele tem uma visão, ele teve uma visão mais correta dos fatos. Que ele viu o mundo espiritual, ele viveu o mundo espiritual e ele pôde corrigir alguns conceitos que ele tinha, como, por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade. Jesus, Deus, o Pai, Pai, Jesus e o Espírito Santo, como parte da Trindade, que ele defendeu. Ele escreveu um livro de quase 700 páginas para defender o dogma da Santíssima Trindade. Não conseguiu chegar onde ele queria, porque ele não tinha os elementos. Mas ele teve que mudar isso, só para dar um exemplo. E nesse mesmo item, nessa intervenção, primeiro, ele falou que não veio destruir o que ele tinha construído. Esse é um ponto. Segundo, chamou ele de apóstolo do cristianismo. Kardec não dá um título de apóstolo, ou seja, um título muito importante para uma pessoa assim só para ser agradável. Paulo recebeu o título de apóstolo
e ele não tinha sido apóstolo. Anchieta tem um título de apóstolo do Brasil, apóstolo brasileiro, pela importância da obra que ele realizou no começo da nossa colonização. E nós temos mais um terceiro, que foi Kardec que deu, que é o apóstolo do cristianismo. A quem devemos, aí é Erasto que completa, a quem devemos o esteio de toda a cristandade. Membro ativo da falange dos pais da Igreja, a quem deve o cristianismo ter chegado aos dias de hoje. Quem é essa falange? Nós sabemos que o cristianismo sofreu inúmeros desvios, né? Porque muitas pessoas, vocês viram o Apocalipse, foi citado aqui, no Apocalipse, Jesus tinha feito a profecia que o dragão se apoderaria da igreja, da boa religião, né? A besta apocalíptica nada mais é o clero, que fez todas aquelas barbaridades durante as 42 semanas citadas no Apocalipse. Como é que chegou o Evangelho até os dias de hoje? Porque, na realidade, no mundo espiritual, Jesus trabalhou através de falanges para que não se perdesse a essência do Evangelho. A Igreja, embora nós tivemos um período tão feio, historicamente falando, com as cruzadas, com a Santa Inquisição, que de santa não tinha absolutamente nada, né? Com todos aqueles morticínios, com os povos, os cátaros, os albigenses, todos os hereges que foram sacrificados, né? Nós não perdemos, e a Igreja nós devemos o fato de ter chegado a Boa Nova até os dias de Kardec, quando Kardec encontrou o solo preparado para poder semear a doutrina através do trabalho que o Espírito de Verdade liderou, né? Então, ele disse que a falange dos padres, e a falange foi quem garantiu isso, e que consta do Apocalipse, por incrível que pareça, né? Eu tenho um livro escrito sobre Apocalipse, publicado. Consta que a boa religião, a mulher, seria protegida do dragão, e ela foi retirada por 42 semanas, e São Miguel venceria o dragão, e o dragão seria lançado com suas estrelas aqui na terra. O dragão, na realidade, são os espíritos trevosos que dominaram a Igreja durante 1260 anos. Mas a boa religião ficou protegida, e os missionários vieram o tempo todo para que não se perdesse a essência. Nós temos Santa Joana de Chantal, nós temos Francisco de Sales, nós temos Vicente de Paulo, todos grandes santos do Francisco de Assis, para que não se perdesse, né? Por quê? Porque por detrás desse movimento havia uma falange protegendo o cristianismo, do qual Santo Agostinho era membro. Por isso que ele falou apóstolo do cristianismo, porque na realidade ele trabalhou ativamente para que não se perdesse a essência. E mesmo a frase de Allan Kardec, que ele não veio destruir, né? Vamos pensar se Santo Agostinho realmente ele estava tão errado no que ele pensou, né? Eu vou citar um exemplo. Eu estou falando de Santo Agostinho da época lá da segunda revelação agora, né? Se vocês quiserem consultar as obras de Santo Agostinho, todas elas estão no site do Vaticano. Você pode fazer o download. A maioria não vai ter acesso por causa da língua. Mas como eu tenho italiano, eu tive acesso a todas elas. Algumas estão em inglês. E tem algumas que ainda se encontram em latim. Tem uma em particular, que eu fiz o download e depois eu comprei aqui no Brasil, da editora Paulo, que se chama Paulus, De Cura Pro Mortuis Gerenda. É só para mostrar que eu sei latim. Certo? Não me pergunte mais nada, pelo amor de Deus. Não me façam passar vergonha aqui. Tá certo? É que eu gostei do som. De Cura Pro Mortuis Gerenda, né? Na realidade chama-se o tratamento que devemos dar aos mortos. E ele fala o que nesse livro? São 260 páginas, a tradução em português.
Ele diz o seguinte: por que Deus, em sua providência divina, não usaria os mortos para virem conversar conosco, se comunicarem para nos ajudarem, nos advertirem e até nos assustarem? Será que ele realmente não acreditava que havia comunicação com os mortos? Isso ele escreveu num livro dele no ano de 400. Outra observação que se encontra no livro Cidade de Deus. Tem um item de um dos capítulos da Cidade de Deus que fala das modificações necessárias no corpo espiritual para que a gente se comunique com os mortos e os veja. Será que ele não acreditava na comunicação com os mortos? Tem uma outra citação em que ele fala sobre a lei da causa e efeito, não com esse nome. Ele diz o seguinte: segundo a justiça, eu estou no ano de 400, hein? Cerca de 400. Segundo a justiça divina, não tem um desgraçado que não tenha sido responsável pela sua desgraça. Nós estamos falando da lei da causa e efeito. Reencarnação. Confissões. Não terei eu tido outra vida antes dessa e outra antes dessa vida? Nós não estamos falando de reencarnação? Fala da mãe em Confissões. Se Deus permitisse, ela viria conversar comigo e me dar conselhos como ela fez a vida toda. Tá? Então, na realidade, nós encontramos um Santo Agostinho que talvez não tenha registrado na dogmática da Igreja, na teologia da Igreja, tudo aquilo que ele acreditava. E por uma necessidade, talvez, daquele momento, para que não se perturbasse o movimento cristão. E ele teve a necessidade de ocultar coisas, e a Igreja ocultou, porque esses livros estão, todos eles estão no Vaticano, e todos eles, inclusive aqui no Brasil, esses que eu citei, são traduzidos pela Paulus, que é uma editora católica, né? E que não foram, na verdade, nunca comentados dentro do catolicismo, porque não interessava. Não interessava, né? Então, não sei se realmente ele mudou de conceitos ou se ele teve que usar de jogo de cintura num período que era extremamente complicado, e eu vou voltar a esse período, para que, na realidade, não se perturbasse demais a mente daqueles seres que estavam começando, ou os pagãos e os romanos que ele queria envolver e fazer com que o cristianismo fosse aceito. Voltamos agora àquele período. Nós nos encontramos no ano de 381. Foi quando Teodósio I, o imperador romano Teodósio I, decreta que o catolicismo é a igreja do Estado em todo o Império Romano. E ele surge, Santo Agostinho, na vida popular, na vida que as pessoas passaram a conhecê-lo, 2 anos depois. Ou seja, quando Roma tinha aceito a Igreja Católica como religião do Estado, aparece Santo Agostinho na sua vida pública. Ele se converte e é batizado. Aliás, já que biografia também interessa um pouquinho, como é que foi a conversão de Santo Agostinho? Vocês não vão esquecer desse 383, certo? Que eu vou perguntar, vão ficar atento, certo? Santo Agostinho, ele nasceu numa família em que ele tinha um pai que era pagão, que era patrício, e a mãe que depois se tornaria Santa Mônica de Hipona, na Igreja Católica Apostólica. Na época não era romana, né? Igreja Católica. O pai permitiu que a mãe falasse e tentasse converter o filho. Mas o filho era da pá virada, né?
filho muito inteligente. Quando ele foi colocado para estudar aos 6 anos de idade, ele não se interessou pelo estudo, porque na verdade tudo era extremamente fácil para ele e ele tinha mais vontade de ficar brincando do que realmente estudando, porque aquilo era natural para ele, ele sabia, já sabia. Então ele deu um trabalho desgraçado para os professores, apanhava o tempo todo, fugia da escola, porque ele queria brincar com jogos de azar. E ele subornava as crianças, porque eram mais velhas, para ele poder jogar, roubando objetos em casa e subornava para jogar aquele daqueles 3 nozes, né? Descobrir onde é que está o negócio. Aos 14 anos, ele foi enviado para outra cidade para continuar seus estudos. 1 ano depois ele volta, porque o pai não tem condições de mantê-lo. E passa 1 ano sem fazer absolutamente nada. Não estudava, não ajudava e só fazia peraltice, para não usar outra expressão. Foi aquela passagem das peras que está em Confissão desse período, que é estudado no direito como um dos motivos, está na História do Direito do Miguel Reale, como um dos motivos pela qual as pessoas têm necessidade de roubar. Ele dizia: roubava as peras do meu vizinho, não que elas fossem boas, porque as minhas eram melhores, mas só pelo prazer de roubar, e depois as jogava fora. E nós estamos com ele com 15 anos de idade. E o direito usa isso para entender um dos motivadores do porquê as pessoas são compelidas a fazer roubos e assim por diante. Está lá no livro do Miguel Reale. Aos 16, sempre tem alguém que ajuda na família, né? Um dos parentes paga para que ele continue os estudos em Cartago. O pai tinha desencarnado, ele se encontrava sozinho, era uma mente brilhante. Romaniano, que era um dos parentes, paga para ele ir para Cartago. Ele vai para Cartago para estudar inclusive retórica, acaba se ligando a uma concubina, 15 anos de idade, para 16. Aos 17 nasce o primeiro filho dele, que ele chamou de Adeodato. Adeodato significa enviado por Deus. Ou seja, eles fazem a porcaria e depois diz que foi Deus que enviou. Certo? Ele tinha 17 anos nessa época. Mulherengo. Adorava estudar retórica porque ele queria usar da retórica para enriquecer. É conhecido a quantidade de casos que ele defendeu e depois ele se arrependeria, sabendo que o cara, na realidade, era um salafrário, mas ele tinha o prazer de vencer o promotor. Na época não se chamava de promotor. E assim foi indo. Ele continuava a sua vida mundana, que tentava ganhar dinheiro, mulherengo, porém, já alguma coisa chamava atenção para ele. Aquela voz interior. Fala assim, puxa, mas não está certo eu fazer tudo isso de errado. Mas a carne é fraca, né? E ele usava, na realidade, uma expressão de Jesus. Que quem falou que a carne é fraca foi Jesus, sabia? Aquela passagem do orai e vigiai, a gente só lê, né? Orai e vigiai. A frase seguinte diz o seguinte, Jesus ele diz o seguinte, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Na verdade, Jesus estava querendo dizer que nós, quando estamos na matéria, nós temos uma dificuldade enorme. Temos o esquecimento, temos o apego da matéria, né? Nossas vibrações caem. Mas Santo Agostinho dizia que, na verdade, a carne era fraca. Mas ele começou a entrar num choque de consciência. Porque aquela semente que estava nele, na consciência, começava a chamar a atenção dele. E ele começa, a partir desse momento,
uma luta enorme para entender o porquê do mal dentro dele. Mas ele não conseguia vencer o mal. Então ele começou a procurar justificativas para esse mal. Foi por isso que ele não entrou no catolicismo, que Mônica queria. Foi por isso que ele teve o mais longo curso de batismo que eu vi na história. Ele começou a fazer o curso catequêmeno, que eles chamam, aos 6 anos de idade, e ele terminou aos 32 anos de idade. Imaginou passar na igreja fazendo cursinho de batismo? Quem tem filho que é católico e tem que fazer o cursinho dos pais, já chia um bocado, porque é uma semana, não é verdade? Você imagina fazer quase 30 anos de cursinho. E ele larga, inclusive, tudo, sob o ponto de vista filosófico, para ele se juntar a uma seita que era dos maniqueístas, porque o maniqueísmo, ele dizia que existiam 2 grandes forças no universo. A luz, que é Deus, e que representa o bem. E o mal, que representa a carne, né, a matéria, não a carne, a matéria, e que o mal se encontra na matéria. E nós fazemos o mal porque estamos revestidos de matéria. E ficou uma situação confortável, né? A culpa não era dele como espírito criado por Deus, a culpa era da matéria que estava no corpo dele. Mas a consciência fica batendo, né? Fica martelando. E ele entra aos 32 anos num desespero enorme. A consciência já estava conseguindo minar. Ele se encontrava em Milão. Ele já tinha conhecido Santo Ambrósio e ele continuava como professor de retórica para ganhar dinheiro. Era professor na Universidade de Milão. Mas aquilo começou a mexer com ele de uma forma incrível. E num dia, ele estava na casa dele, no quintal da casa dele, no jardim. Naquela época não existiam cercas. E ele estava folheando as cartas de Paulo, desesperado. Ele ajoelha, chorando, e pede a Deus que o ajude, porque ele não aguenta mais esse conflito interior. Que tudo que ele tinha procurado para justificar o mal nele, não justificava nada. E ele ouviu uma voz de uma criança, bem doce. Toma e lê. Ele olha para todos os lados e não vê nenhuma criança, não tem ninguém na rua. De novo, ele ouve a mesma voz. Toma e lê. E ele olha de novo e não encontra ninguém. E pela 3ª vez, a criança fala, toma e lê. E aí ele caiu a ficha que deveria ser um enviado de Deus, ele pensou que fosse um anjo, que pediu para que ele tomasse uma das cartas de Paulo que ele estava lendo e lesse a mensagem. E ele tomou a primeira carta aos Romanos. Assim, como nós fazemos o Evangelho no lar, ao acaso. E lá no capítulo 13, depois dizem que 13 dá azar, né? No capítulo 13, né? No versículo 13, por sinal também, Paulo escreve, afastai-vos de toda embriaguez e glutonaria, de toda contenda e toda rixa, revesti-vos do nosso Senhor Jesus Cristo, e não procureis satisfazer os prazeres da carne. Nesse momento, a ducha foi tão grande que ele decidiu realmente acabar de vez com tudo aquilo que ele se sentia de ruim nele mesmo. Ele larga a concubina, larga a mulher que a mãe queria com que ele casasse, larga uma outra amante, larga a retórica, larga a faculdade, a universidade e vai em retiro na uma cidade próxima de Milão, junto inclusive com a mãe, com uma série de pessoas, e lá começa a obra filosófica dele. A partir daquele momento, ele tinha compreendido que, na verdade, era ele que tinha que fazer esse trabalho. E que não tem outro caminho. Não existe outro caminho.
Nós precisamos realmente nos afastar do mal que está dentro de nós. E a luta continua, prossegue até o último dia da sua vida. Então ele é, na realidade, uma pessoa que se superou. Provavelmente, a maioria daqui não fez 1/10 do que ele fez na vida dele, sob o ponto de vista dos vícios dele. E ele conseguiu fazer a reforma íntima. Então sempre me lembra, e por que nós não conseguimos? Porque a gente não consegue, em geral, vencer muitas vezes vícios muito menores do que ele venceu, né? Então, nessa época começa toda a vida dele, que nós conhecemos como Santo Agostinho. Uma vida que foi dedicada ao próximo. Aos 33 anos, pouquinho antes dos 33 anos, ele se batiza, né, junto com o filho, Adeodato. O filho morre, desencarna aos 17 anos, um ano depois, e ele volta para o norte da África para começar o seu messianato. Se torna padre, adjunto de Valério, de um bispo, depois se torna bispo adjunto de Valério, e quando Valério desencarnou, ele assume o bispado de Hipona. E isso aos 42 anos, e ele desencarnaria aos 75. Mas ele não escrevia apenas. Ele conta no livro Retratações, que é o último livro dele, que ele escreveu em vida 92 obras, que daria 232 livros. Não foi psicografia não, hein? Foram livros, 232 livros, 270 tratados e 400 sermões. Mas ele não passava o dia escrevendo. Ele entendeu a mensagem de Jesus e ele tinha um trabalho social, de assistência social intenso na sua cidade, na cidadezinha onde morava. De manhã, ele fazia a parte pastoral, cedíssimo. Depois ele ia na comuna, né? Naquela época chamava-se comuna, porque naquela época os romanos já não conseguiam mais administrar seus territórios. E eram os bispos que administravam seus territórios. Então, durante a manhã, ele tomava conta do povo sob o ponto de vista das questões, por exemplo, do tipo, porque um vizinho roubou a galinha do outro, né? Ou porque um xingou e cuspiu na cara do outro. E depois voltava para as atividades pastorais, viajava de burrico por toda a região. Ele fez viagens em cima de burro do tipo 500 quilômetros, 700 quilômetros, porque ele começou a divulgar toda a doutrina de Jesus e tentou evitar os cismas que já estavam acontecendo e os hereges que eram, na verdade, dezenas na época. Se nós hoje achamos que tem muita seita evangélica dentro dos evangélicos, e nós somos evangélicos, na época de Santo Agostinho já existiam 30 seitas que se pelavam e se matavam uns aos outros. Santo Agostinho também sofreu uma tentativa de assassinato. E foi um burro que o salvou. Depois a gente fica falando mal dos burros. Ele costumava ir para uma cidadezinha com esse burrico e o burro empacou um certo dia. E ele tentou fazer com que ele mexesse, que ele se andasse, coisa e tal, e desistiu. Na hora que ele desistiu, o burro começou a andar, mas fez outro caminho. E fez outro caminho para chegar na mesma cidade. E lá ele ficou sabendo de uma emboscada que tinha sido preparada por ele. Então a gente precisa tomar cuidado com os animais, porque eles ajudam a gente, né? A gente fica falando mal dos burrinhos. Bom, mas a história é que, além de todo o papel social, todo o papel que ele teve, ele fez uma coisa incrível para nós. Ele criou essa ponte entre essa época e depois a época de Kardec. Por que eu estou falando isso? Nessa época, Roma já estava sendo paulatinamente atacada pelos bárbaros.
nós temos em 410 Alarico I entrando em Roma e saqueando Roma. E foi por causa disso que ele escreveu a Cidade de Deus, que é na verdade a obra-prima dele. Para defender um conceito de que a obrigação de defender a cidade, defender um país, não é da religião e nem de Deus, e sim do Estado, que é outro conceito que o direito utiliza. Porque todos aqueles que eram contrários ao cristianismo, o que diziam? Tá vendo? Nós adotamos o catolicismo e esse Deus não consegue salvar a gente. Os que nós tínhamos antes, os deuses pagãos, nunca permitiram um saque em Roma. E agora esse deusinho que Teodósio decidiu adotar dos católicos não conseguiu defender Roma. E na defesa ele escreve o tratado em que se encontra todo o pensamento dele, dizendo, entre outras coisas, de que isso não é obrigação do Estado, não é obrigação da Igreja, é obrigação do Estado cuidar das cidades, do povo e assim por diante. Tá? Então, mas isso para contar que, a partir desse momento, várias vezes Roma foi atacada, até o ano de 476, quando Odoacro entra em Roma e destitui o último imperador romano, que era Rômulo Augusto. Curiosamente começou com Rômulo e curiosamente terminou o Império Romano com Rômulo. Ou seja, o Império se desfacelou. Quando o Império se desfacelou, toda a unidade do mundo ocidental se desfacelou. Por exemplo, podemos falar mal dos romanos, não na minha frente, porque inclusive eu sou romano, certo? Inclusive meu nome tem romano, inclusive no nome, meu pai colocou por causa disso. Mas não podemos falar mal do romano por alguma coisa. Eles realmente tomavam os países, as nações, mas eles instituíam em todo o território romano a mesma lei. O direito romano era para todo cidadão romano. Lembra de Paulo de Tarso, cidadão romano? Santo Agostinho também era cidadão romano. A educação em todo o mundo ocidental, era a mesma educação que era recebida na escola em Roma. Roma tinha feito caminhos que ligavam qualquer território do seu império. A cultura era a mesma em todo o território romano. No momento em que Roma sucumbiu aos bárbaros, se desfacelou em reinos. Nós temos os francos tomando a França, por isso que viraram franceses depois, né? Temos os visigodos que tomaram a Espanha, a Península Hispânica, os ostrogodos que tomaram a Península Itálica, e temos os vândalos que tomaram todo o norte da África. Literalmente, se perdeu a história da humanidade. Os livros desapareceram, a cultura desapareceu, e durante 500, 600 anos se perdeu tudo que a civilização tinha conseguido até então. Ao ponto dos livros terem sido procurados posteriormente e achados. Vou dar um exemplo. São Tomás de Aquinos introduziu Aristóteles em sua teologia. Você acredita que Aristóteles foi descoberto no século XIII? Não se sabia da existência de Aristóteles? Desde o ano de 500 até o ano de 1200, não se conhecia Aristóteles, porque tudo tinha sido perdido. Curiosamente, uma única coisa não se perdeu. Todos os livros de Santo Agostinho. E toda a filosofia dele, a teologia, a Igreja manteve nesse ato que é a Idade Média. Porque ela adotou a filosofia e adotou a dogmática. Quando Carlos Magno, ele toma o poder, ele assume o poder no século VIII, que é o início, na verdade, da retomada da civilização, estamos falando isso 300 anos, 400 anos depois, ele reconstrói toda a cultura a partir, na realidade,
do que existia, que era o que existia, era Santo Agostinho. Por que isso é importante, historicamente falando? É importante porque se nós tivéssemos perdido a filosofia, a cultura, todo esse conhecimento, como é que nós teríamos na França toda a base filosófica do iluminismo que daria sustentação a Allan Kardec chegar e poder encontrar o pensamento francês já pronto para receber a codificação? Nós lembramos de Voltaire, nós lembramos de Montaigne, lembramos de Montesquieu, que são filósofos que combateram o absolutismo. Voltaire, apesar de toda a ironia dele, ele na realidade ele era contra o absolutismo religioso e ele era a favor da liberdade do pensamento. Você imagina numa época de senhores feudais, já tinha monarquias, numa época que a igreja imperava absoluta no mundo ocidental, Voltaire chega e fala o seguinte: o senhor tem o direito de pensar. Eu posso não concordar com o senhor, mas eu daria a minha vida pelo direito que o senhor tem de pensar e expressar livremente. Montaigne, ele apregoava a mudança do sistema político, estou falando de monarquias, estamos falando de começo de impérios, dizendo que o poder tinha que ser dividido em 3, legislativo, judiciário e executivo. Lembra alguma coisa? A base nossa veio dessa época. Nós temos Rousseau na área do ensino, nós temos Pestalozzi na área do ensino. Ou seja, a França foi o berço da parte intelectual, dessa parte da sabedoria, que deu possibilidade da doutrina surgir lá. Se nós não tivéssemos tido Santo Agostinho, nós não teríamos, na verdade, a base da filosofia francesa, o iluminismo e nem o positivismo, porque o positivismo teve seus erros, mas em compensação ele dizia o seguinte: não é porque é Deus que falou que nós vamos aceitar a ciência baseada em Deus, mística, a parte dogmática, tudo tem que ser provado experimentalmente, né? Então, se ele não tivesse feito essa ponte, nós estaríamos com o Espiritismo chegando muito depois, porque o Allan Kardec não teria tido as bases para poder receber a codificação. E aí nós não seríamos provavelmente espíritas nesse momento aqui. Claro que toda obra é feita por uma série de tijolinhos, mas existem tijolos que são mais importantes que outros, como por exemplo os da fundação e aqueles que fecham a parede. Eu posso viver sem a parede, mas eu não posso viver sem um alicerce, né? Então eu quis comentar essa parte ligada à parte valiosa que ele contribuiu para nós, porque Santo Agostinho, além de ter sido parte da equipe do Espírito de Verdade, além de ele ter contribuído com a chegada de toda a doutrina, além de ele ser considerado como um dos pilares do cristianismo pelo que ele fez alguns séculos antes, e além de ele ter participado da falange dos padres que mantiveram a Boa Nova até os dias de Kardec, além de ele ter feito essa ponte para que não se perdesse nada de toda a história da civilização, tudo aquilo que nós recebemos dos gregos e depois dos romanos, foi esse homem fantástico que superou a si mesmo, tá? Bom, falei um pouquinho, tem muita coisa para falar sobre ele. E por que falar sobre ele? Porque na realidade nós precisamos de exemplos. Quando a gente fala sobre biografias, pode até ser chato, mas são os pilares que nos dão sustentação para buscar também a nossa obra, a nossa reforma, né? Quando a gente fala de um Santo Agostinho, foi ele que fez, mas ele também conseguiu fazer dentro das limitações que ele tinha, como qualquer um de nós. Quando eu falo de Sheila, muita gente pode não gostar da biografia de Sheila, mas ela também é um exemplo, como se fosse um farol no meio da noite, que nos ajuda a caminhar em direção à luz.
Obrigado.